Graça e paz, minha amiga, meu amigo que acompanha essa meditação sobre a palavra de Deus no Santo Evangelho, na liturgia de hoje. Ontem nós ouvíamos Jesus falando de uma realidade que era aquela da divisão. A divisão por causa da sua vinda, da opção que as pessoas fazem diante do seu evangelho, diante da sua palavra. E falava que até mesmo no ambiente das famílias poderia haver essa divisão, o pai contra o filho e assim sucessivamente. Nós estamos vivendo no Brasil, de modo particular, um momento que é de intensificação do momento político, não é? Nas campanhas eleitorais. E a gente sabe que as pessoas fazem opções, não é? Partidárias, ou seja, tomam uma parte, vão atrás de um partido. Uma coisa que precisa de uma parte significa que não está no todo, tem uma espécie de divisão. Pois bem, isso é normal, faz parte do jogo democrático se dividir, não é, desse ponto de vista, assumir uma determinada ideia, uma determinada causa. É preciso, porém, no meio de divisão, de partidarismo, saber também criar o acordo. O acordo significa, dentro da palavra acordo, tem a palavra cor, que significa o coração. É preciso deixar que o coração crie sintonia. E Jesus fala da necessidade de, quando a gente está a caminho para ir para resolver uma causa, se colocar em uma situação de encontrar um acordo, enquanto a gente faz o caminho, no processo, no caminhar, encontrar a paz. Os primeiros cristãos, diz Lucas, que eles tinham um só coração e uma só alma. A gente pode ter opções políticas, partidárias, mas é interessante a gente não perder o coração da gente, porque onde está o nosso tesouro, é ali que deve estar o nosso coração. E o nosso tesouro, o nosso coração, está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E Jesus, no Evangelho de hoje, ele diz para a multidão, não estava nem falando para os seus discípulos, agora ele falava para a multidão, para todos aqueles que estavam ali escutando, e eles diziam: olha, uma espécie de um elogio que Jesus faz. Vocês veem uma nuvem subindo e diz, vai vir chuva. E é verdade, vem. Vocês sentem um vento que vem de uma certa direção e dizem, vai fazer calor. E de fato faz. Então vocês sabem julgar os aspectos da atmosfera. Por que vocês não aprendem a julgar também os sinais dos tempos? Vocês não aprendem a julgar a hora oportuna, o tempo presente? Agora, por exemplo, é tempo de julgar. E Jesus diz, por que vocês não julgam com a cabeça de vocês? Vocês são hipócritas. E Jesus que tinha dito aos seus discípulos, cuidado com o fermento do fariseu, que é hipocrisia, que é ter um juízo duplo, se comportar de uma forma aqui, outra acolá, não ter unidade interior. Muito bem. O convite de Jesus hoje é para que nós criemos o acordo, criemos a unidade interior. Mas a partir de que é que a gente vai criar essa visão comum? É a partir da palavra de Jesus. A ação católica da igreja, ela se inspirou no famoso método Cardijan, que significava, o método era ver, julgar e agir. Julgar em grego se diz krieien, dessa palavra vem a palavra critério. É preciso que tenhamos critérios para fazer as nossas opções, para fazermos as nossas avaliações. Hoje Jesus nos chama a responsabilidade, a pensar com a nossa cabeça. Para pensar com a nossa cabeça precisamos de critérios. De onde deve vir o critério? No método ver, julgar e agir. Ver a realidade a gente pode ver com os critérios da economia, com os critérios da sociologia, da politologia, do que a gente quiser. Agora é preciso que tenha um critério superior a todos esses, que nasce da palavra de Deus. É o critério da palavra de Deus. A gente julga a situação que a gente vive a partir da palavra de Deus, a partir da doutrina da nossa fé. Os primeiros cristãos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aí a palavra da igreja deve nos ajudar para que a gente pense com a cabeça da gente, com os critérios que a igreja nos dá, porque a gente deve unir fé e razão. Fé e razão é como um passarinho, não é? É como o passarinho tem as duas asas, a fé e a razão, então precisa dos dois. Ninguém pode voar apenas com a fé, nem voar apenas com a razão. Precisamos dos dois integrados.
Assim como a gente usa instrumentos para fazer crescer a razão, a gente põe o filho na escola, investe tempo, etc., para que a ciência crie, a consciência que nasce da fé também precisa de investimento. A gente precisa aprofundar o conhecimento da doutrina social da igreja, o conhecimento da que a igreja traz sobre as nossas situações na política, na família, nas relações, nas questões de saúde. Sobre tudo isso, a nossa igreja tem uma palavra e é preciso conhecer essa palavra para que a gente não seja levado a pensar com a cabeça dos outros. Nesses tempos, por exemplo, de internet, tem muita gente que manipula informações, você sabe muito bem disso. E o problema é que quando se manipula informação, se manipula muitas vezes também o coração das pessoas, o afeto das pessoas, o sentimento das pessoas, para que elas não caminhem mais de acordo, para que elas criem raiva umas das outras, não busquem a reconciliação e a conciliação. Os antigos romanos eles diziam assim: divida que você impera. Na divisão que o mundo provoca, a gente vai encontrar os motivos para que eles estejam sempre dominando sobre nós. Portanto, o dia de hoje eu penso que é um convite para nós de centrarmos o nosso coração na palavra de Jesus e aquilo que a igreja nos ajuda a pensar sobre essa palavra, para nela encontrar critérios que iluminem toda a nossa vida. A vida pessoal, a vida social, a vida política também, porque estamos para realizar um momento muito sério da nossa cidadania, que é o momento, por exemplo, das nossas eleições, em que a gente deve pensar e saber que o nosso voto não tem preço não, mas ele tem consequências. Minha amiga, meu amigo, muito obrigado por ter acompanhado até aqui essa nossa meditação. Eu peço a você que está vendo esse vídeo, se você gostou dele, curta esse vídeo, curta outros vídeos que você já tenha visto. Se você já está inscrito neste canal que quer deixar a vida com sabor do Evangelho, muito obrigado porque você já o fez. Se já o fez, quer convidar mais alguém a fazer parte desta família, eu vou agradecer muito a você. Então, vivamos este dia na graça de Deus.